Muito boa noite, meu Brasil varonil. E estamos aqui para o terceiro episódio do Noites Quentes com a Adriana Linares. E vocês sabem, né, que eu adoro futebol, já disse aqui. Então, esse episódio vai ter aí uma duração de mais ou menos uns 45 minutos, podendo ter um pouquinho de prorrogação. Então, 10 minutinhos a mais, 10 minutinhos a menos. Então, já senta aí na arquibancada, já senta aí no seu camarote, prepara a pipoca, porque o episódio de hoje vai ser babado. Eu não sei, eu espero que sim, que você tenha visto o outro episódio, o último episódio, que foi com o doutor Rodrigo Frota, urologista, foi muito legal, ele esclareceu várias dúvidas, então se você ainda não assistiu, corre aí na sua playlist para assistir o episódio número 2. E hoje, eu tô aqui com uma pessoa, gente, eu confesso, eu tô com medo. Eu tô com medo, porque ela é babadeira, ela chega chegando, sai saindo, manda prender, manda soltar. Ela é um furacão de mulher. E aí, eu vou ter que ler aqui a apresentação dela. Indicada 2 vezes a número 1 do mundo, do planeta Terra, pelo Access Consciousness, como a facilitadora que mais expandiu a consciência no planeta com as classes de O Fundamento. Se você ainda não sabe o que é Access Consciousness, dá um Google aí para você saber. Centenas de classes dadas e milhares de pessoas facilitadas por ela. Desde 2006, iniciou os estudos e trabalhos nas terapias complementares de cura e ferramentas de expansão de consciência. O que eu posso garantir para vocês muda a vida. Mudou a minha e com certeza vai mudar a sua também. Muita gente não sabe, mas ela é economista, né? É graduada em economia, pós-graduação em finanças, gestão de empreendedora, mestrado, com formação na UF, UFRJ, FGV. A mulher babadeira, gente. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês Patrícia Gonçalves. Uau! Ô, lindinha, gratidão pelo convite. Amei a apresentação. Nossa Senhora, mulher que manda prender e manda soltar. Amei. Manda prender, manda soltar. É verdade. E, gente, eu já tive o prazer de ser aluna, sou amiga e sou aluna da Patrícia. E queria que você explicasse um pouquinho como que você saiu da área de finanças, né, que você é formada em economia, e foi para a área da expansão de consciência. Como é que é isso? Eu fui há umas semanas atrás num episódio do Murilo Gun, e ele falou o seguinte, ele falou que quando você começa a acessar a consciência, a olhar para dentro, as pessoas começam a te chamar de maluco. E aí ele falou assim, fica tranquilo, as pessoas vão falar que você virou gratiluz, que você começou a abraçar a árvore. E aí, com você também foi assim? Como é que foi essa transição do mundo financeiro para o mundo das terapias holísticas, expansão de consciência? É assim, ó, Adriana, primeiro, eu sempre fui maluca, né? Eu sempre fui chamada de maluca. E era uma coisa até que me causava angústia ser essa maluca. Eu não era feliz no mundo da economia. Não era. E é interessante que eu sempre dizia assim, né? Se algum dia eu fizer algo que eu vou gostar muito, eu sei que você é foda. Sabe? Porque eu não me achava foda. Eu tava empurrando a vida com a barriga, tá? Eu já cansei de falar, as pessoas que me acompanham, sabe? Eu era uma pessoa insegura, triste, melancólica. Eu duvidava de quem eu era. Sabe? Eu realmente, tipo assim, o que eu vim fazer nesse planeta, né? Que recado que eu vim dar? E foi muito interessante, porque eu cheguei a ser superintendente e eu fui demitida do meu posto. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu tive mais tempo. E eu tinha mais tempo para fazer alguma coisa. Então, eu comecei a estudar. Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eles não podiam mexer no meu salário, né? Eu continuei ganhando um salário. Eu falei, já sei. Eu vou começar a investir em mim, em coisas que eu gosto. O que eu gosto? Eu sempre gostei de astrologia, eu sempre gostei desse mundo, sabe? Desse lado oculto. E aí eu comecei a estudar. Isso foi... Eu fui demitida, em 2010. E em 2015 eu descobri o Access. E em 2015 eu saí do mundo corporativo. E, cara, eu já cheguei até a falar algumas vezes, foi o período mais feliz da minha vida quando eu fui demitida. Eu falei, e agora o que é que eu vou fazer? E, na verdade, eu tenho me pedido muito isso, né? O que você quer? Pra eu voltar a ser tão feliz quanto naquele momento. Sabe? Que abriu um espaço, assim, o que eu vou fazer? Eu não tinha muita clareza de o que eu ia fazer. Eu só, sabe assim, tinha um espaço gigantesco onde eu queria ser eu. E aí eu descobri o Access, que é uma ferramenta fantástica. E ali eu me dei conta que, cara, tinha alguma coisa errada, sabe?
eu não era eu. E a vida que eu estava vivendo não era uma vida, sabe? Era mais ou menos, tipo, um percurso de sobrevivência. E aí, quando finalmente eu falei, caramba, pode ser diferente. Eu não preciso trabalhar de CLT, sabe? Criar dinheiro não precisa ser assim, sexo não precisa ser assim, casamento não precisa ser assim. Eu falei, e aí foi abrindo espaço. E aí eu fui me dando conta, sabe, da Patrícia. Eu fui me dando permissão para eu ser cada vez mais eu. E aí eu falei, eu escolho compartilhar isso com as pessoas. Mas em momento algum eu fiquei com medo de vão me achar mais louca. Na verdade, eu falei, agora eu tenho propriedade de ser a louca que eu verdadeiramente sou e tá tudo bem. E assim, só para situar quem tá assistindo, porque a gente se conhece do Access Consciousness. E eu tenho certeza que, por incrível que pareça, é uma ferramenta que está no mundo inteiro, em vários países, nem sei em quantos países exatamente. Não, mais de 175 eu sei que. Mas muita gente ainda não conhece. E aí eu vou te dar a palavra para você explicar o que é o Access Consciousness. Ok. Access Consciousness tem talvez cerca de 30 anos ou mais de 30 anos. É mais do que uma técnica, tá? É uma filosofia de vida mesmo. Ela congrega e abarca várias ferramentas que possibilita a pessoa a tomar pé de quem é, sabe? Por isso, expansão de consciência. E foi muito incrível quando eu entrei no Access, porque até então, consciência, o que é esse negócio de consciência, consciência, consciência? E aí foi muito legal quando você se dá conta de que consciência nada mais é do que você, sabe, se dá conta de quem você é, das escolhas que você faz, você tá presente com você, com as suas escolhas, com a classe, com o Juan, Diego, você, sabe assim, consciência é você se dar conta de quem você é no processo inteiro. E isso é fantástico. Então, o Access existe há cerca de 30 anos. Tem uma ferramenta extremamente poderosa chamada barras de Access, que são 32 pontos na cabeça. Foi por aí que a gente entra, né? Que é uma ferramenta que muda a vida de, nossa, pessoas, milhares, milhões de pessoas no planeta inteiro. E, recentemente, ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Ela faz parte de uma técnica integrativa do SUS. Então, para você que é um praticante de barras, olha aí que legal. Então, porque é comprovado que ela transforma a vida das pessoas. Sabe, tem exames de laboratório para ver que muda o formato da célula sanguínea, ela te dá espaço, ela te dá conforto, é fantástico. Ela consegue restaurar o equilíbrio do campo eletromagnético, sabe? Da célula e do corpo. Não, é muito legal isso, gente, porque, assim, o Access, ele tem muito essa coisa de fazer pergunta, né? De fazer pergunta e de empoderar você ser quem você é. E quando você falou que Patrícia é maluca, eu acho que uma das coisas que eu mais escutei assim na minha vida, Adriana é maluca, Adriana é maluca, Adriana é maluca. E quando eu me permiti ser a maluca que sou, a minha vida mudou. E assim, eu já sou terapeuta tântrica há muito tempo, mas eu me escondia. Né? Eu vivi um mundo paralelo, o mundo da Adriana social e o mundo da Adriana terapeuta. Quando eu entrei no Access, que foi através do Tantra, enfim, é uma história até bem engraçada, eu estava numa formação de Tantra que tinha uma amiga que era do Access, e aí eu fiz e eu descobri realmente um novo mundo. Foi muito legal, porque e o tempo inteiro, assim, as pessoas falando a sua maior riqueza é ser você, e eu realmente fui me empoderando disso. E isso realmente virou muito a chave para mim. E aí, e eu sempre falei sobre sexo, relacionamento. Na verdade, o sexo nunca saiu da minha boca. É engraçado. E como que é pra você isso também? Ser uma pessoa, assim como eu, muito expansiva e principalmente tendo tanta naturalidade pra falar com relação a sexo, sexualidade, a bem-estar. Como é que é isso dentro do mundo das terapias? E por que eu tô falando isso? Porque eu vi que você, no seu Instagram, você desarquivou algumas fotos que você tinha arquivado. Sim. E eu me vi muito igual a você, porque eu também já fiz isso. Eu fui tirando foto. Eu não tenho problema nenhum em mostrar com o meu corpo, sabe? E eu também já arquivei muitas fotos minhas pensando, poxa, eu acho que isso aqui não tá adequado para uma terapeuta tântrica com medo do julgamento. E o Access tem muito essa questão do quanto você tá disposta a ser julgada. E eu queria que você falasse como é pra você ter esse culhão de ser assim, quem você é. Primeiro, eu sempre me escondi. Na verdade, eu fugia das câmeras. Primeiro assim, tem uma Patrícia antes de Access, eu me achava muito feia. Eu achava muito feia, meu corpo era muito feio, então eu não mostrava meu corpo.
E foi muito interessante que quando você entra pro Access, um primeiro convite é você abrir mão dos julgamentos. Você abrir mão de tudo aquilo que você pensa sobre você. Que, na verdade, é uma grande mentira, né? Todos os pontos de vista que nós temos sobre quem a gente é, mentira! Obviamente que é fundamentado numa verdade que a gente comprou de alguém, mas é mentira que limita a gente, que leva a gente pro errado da gente. A partir do momento que eu comecei a desconstruir todos esses pontos de vista que eu tinha sobre mim, sobre a vida, sobre o meu corpo, ficou muito mais fácil ser eu e muito mais divertido ser eu. Então, se antes eu tinha vergonha de tirar foto, adivinha maior. Eu comecei a amar. E eu gosto de fotografia, eu também sou fotógrafa. Então, a maioria das fotos que estão ali fui eu que tirei de mim, sabe? Eu vou lá, coloco o ângulo, eu olho tudo, luz, sombra, tudo. E eu comecei a brincar com isso. E eu comecei a me permitir a publicar isso. E de boas, convidando outras pessoas também, sabe? E sem nenhum ponto de vista sobre o que eu tô fazendo aqui. Eu arranjei... Por que eu arquivei as fotos, né? Eu arquivei as fotos porque eu arranjei um namorado de 30 anos. E ele tinha muito ciúme de mim. Ele tinha ciúme da mulherão, sabe que eu sou, tinha ciúme daquelas coisas todas. Tudo bem que algumas vezes ele falava, aí não pega bem você, uma mulher espiritualizada, que não sei o quê, que fala de Deus e que fala de consciência, mostrar a bunda e as tetas no Instagram. Mas, cara, primeiro que assim, primeiro que é muito interessante o que essa realidade faz, né? Essa realidade se apropria de alguns conceitos para mercantilizar o corpo, para... na verdade, que assim, como é que a gente fala? A gente não pode falar aquela palavra que eu ia falar, mas seria alguma coisa tipo degradar. Então, assim, sabe, para colocar o corpo e como você trabalha com o corpo num lugar menor. Então, sabe, quer invalidar o corpo, quer transformar em alguma coisa... A mesma coisa, o corpo e o sexo em algo tipo, sabe assim, pornográfico... E, sabe assim, a gente tem que abstrair, tem que desconstruir muita coisa, porque senão a gente vai pro errado da gente, pro pecado, pro feio. E foi muito interessante que eu estava outro dia participando de uma live com uma menina, e foi muito legal ela falando o quanto que minhas fotos haviam convidado, não só ela, né? Várias mulheres disseram para mim, Patrícia, você postar a foto da sua bunda, até meus pentelhos, na pandemia, eu engordei, né? Porque eu não estava fazendo atividade física. Então, eu engordei. E teve um dia que estava dando sol, eu morava nessa época numa casa com piscina, que eu fui para perto da piscina e tirei uma foto de mim, mostrando a minha barriga, a gordura. E mais, eu desci e mostrei os pentelhos ali na virilha. Eu falei, ok, sabe, sou eu, gordura, pentelho. Porra, todo mundo tem pentelho, pelo amor de Deus. Então, assim, como seria eu não ter, sabe, vergonha do meu corpo? E foi muito interessante que eu falei assim, eu vou desarquivar as minhas fotos. E tem uma outra coisa muito interessante também, que na pandemia eu falei assim, eu vou mostrar as fotos que eu tinha vergonha antes de mostrar. É uma foto minha que eu tô de costas, onde tem a minha bunda mesmo, sabe? Eu já vi. A minha coxa, porque eu tava malhando legal. Quem quer saber, corre lá no Instagram dela pra ver essas fotos. E aí, o que acontece? Eu lembro que na época, eu postei 2 anos depois de tirar essas fotos, tá? Porque foi quando realmente eu me empoderei de me permitir colocar essas fotos. Você tirou pra você mesma? Sim, sim. E aí eu coloquei. E foi muito interessante que nessa época, muita gente, os homens, né? Vários garotinhos de 19 anos, 20 anos. Eu tô apaixonada em você, sua bunda é linda, linda. Aí eu falei, gente, minha bunda não tá mais assim, porque eu não tô malhando como eu malhava antes. E eu não quero nem saber. E aí eu postei a foto da minha bunda do jeito que tava. Toda... caída, flácida, sabe? Com coisa de celulite. E eu tive coragem. Falei, ó, minha bunda tá assim agora. E aí, nossa, na época eu perdi uns mais de 1000. Toda vez que eu mostro a bunda, eu perco mais de 1000 seguidores. Sabe? Assim, nossa, se eu quiser fazer um refino, é isso. E aí foi muito legal, foi libertador pra mim, Adriana. Então, assim, como seria as pessoas não terem nenhum ponto de vista sobre os seus corpos? Não tem nada de errado com o nosso corpo. A questão da nossa linda cabeça, as mentiras que a gente compra sobre a gente e sobre o corpo. E eu busco cada vez mais me libertar disso. Você sabe que, assim, nos retiros de Tantra, a gente trabalha muita questão do corpo, né? E pra mim, o que foi, assim... mais chocante no início foi que a gente faz algumas meditações, e tudo se você quiser, né? Nada é obrigado. Mas é recomendado que você faça algumas meditações sem roupa, né? E a primeira vez, assim, eu falei, caraca, não vou ter coragem, não vou ter coragem, não vou ter coragem, não vou ter coragem. E aí, quando você descobre que não é sobre você, quando você sai do ego e, tipo... né, não tô nem aí se alguém tá olhando pra minha celulite, pro meu peito, se é caído, pra minha bunda. Não é sobre mim, é sobre o todo. Realmente tudo muda. Quando você tira o foco do ego, sabe? É isso, ele vai achar que eu tô meio gorda, fulano vai achar, não sei o que, não sei o que lá. Quando, na verdade,
ninguém tá nem aí. O julgamento é muito sobre você. E é difícil falar isso, porque, por exemplo, sauna também, eu frequento algumas saunas que são o estilo europeu, que todo mundo vai sem roupa. O que lá fora é muito comum. Depois me dá o endereço dessa Menina, é babado. Por favor. É babado. Passe depois. Aqui no Rio eu não conheço, mas tem em São Paulo, é muito legal. E o conceito é ser todo mundo sem roupa mesmo. Não tem interação, nenhum tipo de interação física, então é pra curtir mesmo a história do banho. Então, como essa questão do corpo é tão, assim, intrínseca, né? Intrínseca socialmente, como as pessoas ficam muito preocupadas em olhar o corpo da pessoa, e principalmente as mulheres. Sim, Adriana, é assim, ó, como é que o meu processo de desconstrução de corpo? Eu tive um namorado de 26 anos de idade. Mas você só arruma um namorado garotão? Querida, que como culpa é que é tenho isso? eu? Como é que é isso? Que culpa tenho eu se os jovens são fogosos? Mas depois eu quero que você me conte a história Ok. do ancião. Tá bom, eu conto essas Que histórias. ela vai realmente de 18 a 80. Sim, não, olha só, eu tenho 57 anos, caso você não saiba, mas o meu ser é extremamente juvenil, sabe? A impressão que eu tenho é que eu sou uma menina ainda. Uma menina brincando. Oh, o que é isso aqui? Vamos brincar disso. Então, assim, eu arranjei um namorado de 26 anos de idade. Mas aí você tinha quantos anos? Agora, recentemente, quantos anos eu tinha em 2018? Eu tinha 51, né? Ah, sim. Porque em 2017 eu tinha 50, em 2018 eu tinha 51. Isso, matemática está funcionando. E ele usava uma cadeira de rodas, né? Usava. O de 26. O de 26. Então, o corpo dele não mexe nem as pernas e nem os braços. Os braços são esticados. Então, ele nasceu com uma doença chamada artrogripose, que assim, você não mexe nem os braços nem as pernas. Então, a posição das pernas é sentada e assim, é uma pessoa, ele é um artista plástico, extremamente divertido e extremamente inteligente. E ali, ele me ajudou a desconstruir. Ele falava assim, as pessoas vivem falando pra mim, por que você não faz um processo de Axe pra curar o seu corpo? E ele falou assim, cara, quando é que as pessoas vão se dar conta que não tem nada de errado com o meu corpo? O meu corpo nasceu diferente dos outros corpos. Ele tinha nascido assim. Ele nasceu assim. Então, o corpo dele nasceu diferente dos outros corpos. E aquilo, pra mim, Adriana, foi uma libertação. Eu falei, peraí, o que tem aqui pra mim? Que lugar é esse onde a gente acha que tem algo de errado com o meu corpo, que o meu corpo é diferente do dela? Que lugar é esse onde tem algo diferente com as minhas tetas, que são assim, com as minhas, sabe, com as minhas ancas, com as minhas coxas? E, sabe, olhar pra ele e falar, cara, não tem nada de errado. O corpo dele, ele anda numa cadeira de rodas. E a gente ria algumas vezes que ele falava assim, eu tô cansado, tô com preguiça de tomar banho. Aí ele brincava assim, sortudo sou eu que tenho alguém pra me dar banho. Então ele ria de ter alguém que dava banho nele, limpava o rabo dele, dava comida pra ele, porque ele não conseguia fazer nada, porque ele realmente, sabe? E ele digitava no computador com os lábios. Foi aí que eu fiquei interessada nele. Falei, se esse menino digita o computador com os lábios, o que ele faz com esses lábios? A língua tá sarada. Não só a língua. Eu falei, menina do céu. E o babado lá funcionava? Como é que é? O babado funcionava? Hello. Vamos dizer que, como artista plástica, eu adoro cores e formas. E o menino era como assim, eu gosto de cor e formas. Então eu tenho uma visão estética muito apurada, Adriana. Tenho. Então assim, sabe assim, o belo me encanta. É isso que eu falo. Tá bom, né? Fica aí o suspense no ar. E aí você falou que você tem hoje 57 anos. 57. E uma outra coisa também que eu aprendi no Axis, gente, é que desde que eu fiz 18 anos, eu mentia a minha idade. Então, eu tinha 20, eu falava que eu tinha 18. Eu tinha 24, eu falava que eu tinha 20. Eu sempre diminuía 4 anos. Quando eu entrei no Axis e descobri que eu sou um ser infinito, eu desbloqueei essa história de mentir a idade, né? O que é uma baboseira, na verdade. Algumas vezes eu ainda minto, tá? Mas eu sempre falo, eu tenho 64, eu minto pra cima. Tu vai pra cima? Eu minto pra cima. Quantos anos você tem? Aparece um mando de... Perdão, menininho, se você tem 19 anos. Sabe? E você fala. Aí eles ficam lá, quantos... Nossa, você é muito gata. Nossa, você nem parece idade. Quantos anos você tem? Eu falo 64. Eu tenho, sei lá, e eu invento uma história, assim, adoro inventar história. Eu também adoro. Eu adoro inventar história e brincar com a cara das pessoas. Eu adoro inventar. Storytelling. É o que o Pablo Marçal fala. O povo gosta do storytelling. Adoro. Eu conto umas histórias, eu conto história pra aqueles, sabe assim, o povo todo, aqueles nigerianos que querem aplicar golpe na gente? Nossa, eu aplico golpe em todos eles.
Então, aí hoje eu tenho 39 anos, inclusive vou fazer 40 anos Ah, que linda. em setembro, né? Eu desbloqueei totalmente essa história de idade. O que é 40 anos para um ser infinito, né? Para a eternidade, né? E você tem 57. Como que E agora eu te falo até como querendo saber mesmo. Quero que você me dê uma aula, que dê uma aula para as mulheres também que estão chegando aí aos 40, né? 30 mais, 50 mais. Como que é esse processo de menopausa, sexo, libido? Porque eu vejo sempre dois polos. Ou uma mulher que chegou na menopausa, né? Tá no climatério, tá ali nesse momento da vida, dizendo, Adriana, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não quero nada. E outras mulheres falando que estão muito taradas, que não entendem, que falam, gente, eu queria sossegar o meu fogo, mas não consigo. Como que foi pra você? Adriana, assim, é muito interessante, assim, tudo bem, eu gosto de astrologia também, né? Então, vamos... Gente, eu jurava que você ia falar, eu gosto de sexo também. Não, assim, ó, o meu ascendente é escorpião, a minha lua tem escorpião, meu Marte tem escorpião, Netuno tem escorpião, bando de coisa escorpião, ou seja, Isso quer a dizer sexualidade sempre foi muito aflorada, sabe? A sexualidade despertou pra mim muito cedo, eu era criancinha. Então, desde criancinha, eu tenho essa sexualidade aflorada. Você tocava muita siririca? Com certeza. O meu primeiro orgasmo eu tive com 9 anos de idade. Quando eu descobri o chuveirinho. Era o chuveirinho? Sim. Era o teu namorado? Não, não era meu namorado. Era o chuveirinho mesmo. Nunca tive esse tipo, eu vou namorar o chuveirinho. Não, mas o teu... Ah, tá. Era... Na verdade é o seguinte, eu descobri muito jovenzinha isso. Mas muito jovenzinha mesmo. Você lembra que foi com 9 anos? Eu me lembro até hoje do momento. Eu lá no banheirinho. Me lembro até hoje. Meu primeiro orgasmo com 9 anos de idade. Me lembro. Achei fantástico aquilo. Você sabe que toda vez eu falo isso para as minhas amigas que têm filha pequena, né? Eu falo, provavelmente ela já tá se masturbando. As pessoas não acreditam que as crianças se masturbam. Mas é lógico, gente. E acham, não, você tá louca, sua cabeça é maldosa, você só vê maldade. Mas não é, gente, primeiro é o seguinte, não tem nada de maldade em sexo, não tem nada de maldade em masturbação. Masturbação é um ato natural do corpo. É natural que você vai descobrir o seu corpo e você vai se perceber quais são as zonas que, sabe, dão prazer. Então, tocar determinada parte do corpo dá prazer. Então, não tem nada de errado, não tem nada de pecado nisso. Sabe? Absolutamente nada. Tem uma coisa engraçada que uma vez a minha filha era pequenininha e ela foi falar assim, papai briga, eu tava com a mão dentro da calcinha, o papai foi brigar comigo. E aí eu fui, né, falar com ele, como assim ela tava se tocando, você foi brigar com ele? Aí ele falou assim pra mim, não, eu não tava recriminando por conta disso, só que ela tava com a mão suja. Aí eu falei pra ela, tá vendo? Você estava se tocando com a mão suja, então tem que limpar a mãozinha pra não, sabe, contaminar com outras coisas mais, ter candidíase. Mas assim, não tem nenhum problema. E a gente fala, olha, como seria também você não fazer na frente das visitas, porque é algo que é algo próprio seu. Então, desde cedo eu falo assim, né? Algo seu é íntimo, sabe? Não vai fazer na janela, no ônibus, né? Não vai fazer... Pois Tudo bem, mas se você faz isso na janela, no ônibus, talvez você deva procurar alguém para trocar umas figurinhas, para saber por que você quer se exibir assim. Se expor assim. Alguém pode filmar, colocar... Uma vez, rapidinho a história. Te filmaram? Não, me filmaram não. Eu me filmo e mando, né? Não é isso. Você manda nudes? Óbvio que eu mando nudes. Eu tava no ônibus. Isso foi fantástico. Era um dia de chuva no Rio de Janeiro. E lá atrás eu pegava ônibus para ir pro meu trabalho. Eu morava na usina e trabalhava em Copacabana. E aí entrou um cara suspeito no ônibus. Sabe, com um casaco fechado. E aí o cara, do nada, fez assim, tchan, pelado, e mostrou o pau dele pra mim. Eu só olhei pro pau dele e falou, cruz credo, que pau feio. Isso assim, você falou isso? Lógico. Todo mundo fala, ai, meu Deus, não, porra. Ai, que Desde sempre eu tive presença de espírito. Eu lembro aquele pau murcho, triste. Eu falei, cabisbaixo. Sabe assim? Falei, nossa, mas que pau feio. O cara fechou, o casaco saiu correndo que nem louco. Ônibus abaixo pela rua fora. Então, sabe, eu sempre tive presença de espírito. Sabe assim, eu vou ficar chocada. Igual as mulheres que estão no meu grupo lá no Telegram, um monte mandando inbox pra mim. Nossa, eu estou passando mal. Mandaram uma foto de pau. Falei, ué, por que não mandam pra mim? Por favor. Mandem as fotos pra mim. Sabe assim? Então tem umas coisas, Adriana, que algo que, sei lá, que lugar é esse? Onde que vê um pau vai me afrontar, vai me humilhar, vai me fazer, sabe? Vai me agredir.
Eu tudo bem. cobro pra mandarem pra mim. Não, tudo Porque- eu acho isso ótimo. Porque olha só, Não, o meu telefone tá. Peraí. O meu telefone tá em vários sites de terapeutas, enfim, que é a forma que eu exponho o meu trabalho. Sim, sim. Isso também foi uma virada de chave pra mim, porque quanto mais eu me exponho, Sim. mais as pessoas me conhecem e mais, obviamente, vem tudo de bom e tudo de ruim também. Então, volta e meia, alguém me manda mensagem e fala assim: Adriana, posso te mandar a foto aqui do meu negócio pra você ver? Aí eu falo: sim, pode. Faz o Pix. Eu adorei, Adriana, mas assim, eu brinco com as pessoas quando eu falo assim que ninguém manda pra mim, porque eu tô brincando com as pessoas pra mostrar pra elas assim, tipo, não vá pra um lugar errado de você se validar, lógico. tá? E detalhe, se você recebeu, porque algum lugar você tá querendo, tá? Ok? Vá fazer perguntas. Mas já teve uma vez um cara que mandou, a gente se encontrou no Tinder, o cara era um doutor, sabe assim, pós-doc, participando de um congresso internacional de biologia. O cara tão legal, tão bonitinho. Aí, de cara, ele virou pra mim e falou assim: posso mandar uma foto pra você? Falei, lindinho, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se não tiver 23 centímetros de comprimento, 6 de circunferência, nem se preocupe. Não tá no meu Não, nem, por favor, nem se ocupe em mandar, tá? Nem se ocupe em mandar. E aí aí ele falou assim: ai, desculpe. Eu falei assim: olha, você foi extremamente deselegante. Capotou de primeira. Aí ele pediu desculpa, eu falei, não, X na pessoa. Sabe assim, desagradável, muitas né? pessoas perguntam, posso mandar? Eu falei, querido, olha só, se não for uma obra de arte, não mande, tá bom? Uhum. Eu tenho um senso, eu tenho uma sensibilidade muito grande, meu senso estético é aflorado, e não. Amei, meu senso estético é aflorado, por favor. Não vem aqui com qualquer coisa, não. Não, pelo amor de Deus! E aí, 2 assuntos que a gente tem que voltar, porque a gente é assim, a gente vai emendando um assunto no outro. Sim. É a questão da menopausa, e eu quero voltar Deixa eu falar, antes então, da menopausa. do que a gente estava falando sobre as crianças, né, que já, tanto meninos sim. quanto meninas que já se masturbam. Como é importante os pais terem essa sabedoria, e você tem 2 filhos, né, eu acredito que você tenha passado por isso, de ensinar de forma adequada essas questões. Porque é aí que mora a educação sexual. Sim. Então, primeiro vamos falar então da menopausa. É assim, Adriana, então, eu tive a sexualidade florada a vida inteira. E eu agora, tem uns 3 anos, eu, na verdade, fui procurar uma médica com hormônio por conta do meu namorado de 30 anos, que tinha pavor de me engravidar. Então eu falei, gente, eu não vou tomar anticoncepcional, porque, pelo amor de Deus. E aí eu fui procurar uma médica para poder ver essas coisas todas. Pra tomar lá, pra colocar o bendito do tal chip na época, que eu não sabia que era horroroso, ok. Mas na época eu coloquei. Então, assim, quando passou o efeito desse chip, eu já não tava mais menstruando. Então, sabe, mas eu nunca não tive calores. Mas eu falei, como seria eu fazer reposição hormonal? É algo que eu sempre... É algo que a gente aprende no Axis, a fazer pergunta pro corpo. E aí eu fui procurar médicos que fazem reposição hormonal com hormônio bioidêntico, inclusive para eu poder continuar tendo o pique que eu tenho, que eu sou uma pessoa, sabe, que tem quero fazer um monte de coisa, quero malhar, quero ficar 2h30 malhando, então quero criar músculos. Você tem muita energia. Tenho muita energia. E faz live todo dia. Eu faço live. E mora numa casa gigante, tem cachorro, gato. Sim. Então, assim, foi muito legal. Então, foi muito legal aprender com esse médico também sobre os hormônios. E ele, inclusive, esse médico, ele prescreve doses elevadas de hormônio para curar várias doenças. Então, ele no Brasil está sendo bem interessante o trabalho que ele está fazendo. Ele é um desbravador, tá? Porque muitas pessoas falam que hormônio dá câncer, hormônio dá isso, dá aquilo. Assim, e você, num primeiro momento, eu também tenho umas questões. Não, assim, então assim, eu comecei... Na verdade, agora eu tenho que achar um outro médico, porque a médica que eu estava me acompanhando, ela deu um distanciamento dessa área. Então, mas assim, a menopausa, a mulher fica assim. Algumas passam por outros processos, tá? A minha mãe, na época, minha mãe ficou completamente doida, teve seus calores absurdos, sabe? Então, eu não tive isso. Eu não tive esses calores todos. Mas assim, em função de acompanhar esse médico e de todos os outros médicos e amigos que se tratam com esses médicos, o meu interessante ponto de vista que a gente fala no Axis é que o hormônio é fundamental para a vida, tá? O hormônio é fundamental, porque é o hormônio que sustenta a criação de várias coisas. Então, é fundamental a gente continuar. E por que a gente envelhece? Porque a gente para de produzir hormônio. É verdade. Então, bora ter um acompanhamento, estudar, procurar saber. E são hormônios bioidênticos.
sabe? Então, é fundamental isso. E você começou a se cuidar nesse aspecto com quantos anos? Assim, fala pra mim que eu vou fazer 40. Querida, você já pode começar a ver isso. É? É. Mas, assim, menopausa é muito interessante. Eu tenho um interessante ponto de vista. As mulheres que entram em menopausa cedo, é um interessante ponto de vista meu. Depois de trabalhar com centenas de mulheres, né? Que, geralmente, as mulheres que entram na menopausa cedo, elas têm alguma questão em ser mulheres, com o feminino. Tá? Então, são questões com o sexo, questões com ser mãe, questões de ser filha. É algo que a gente precisa trabalhar. Porque, assim, é muito interessante, porque quando você entra na menopausa, né? Você sai daquela sua utilidade lá, né? E você entra num espaço bem interessante. Então, várias mulheres que vieram para mim, que entraram na menopausa cedo, eu via, ou então que a menstruação era muito dolorosa, elas tinham algumas questões em ser mulher. Ser mulher era algo pesado, complicado, sabe? Olha que engraçado, a gente não combinou sobre isso, gente, sobre falar sobre menopausa, mas acabou caminhando, né, para esse assunto, e tá me lembrando aqui um podcast que eu assisti com a Ana Paula Padrão, e maravilhosa ela, maravilhosa, no De Carona na Carreira. Enfim, da Thaís Roque. Não vou falar o nome do podcast aqui para não correr o risco de errar. Com a Ana Paula Padrão. E ela falava isso, que as mulheres se preparam para um monte de coisas. Para ter filho, para se aposentar, para casar. Mas a maioria das mulheres não se preparam para a menopausa. Que essa, sim, é uma grande virada de chave na vida da mulher. E eu falei assim, caramba, é verdade. Eu esqueci que eu tava fazendo 40 anos e por isso que eu tô te perguntando, será que eu já tenho que procurar sobre isso? É interessante que, assim, eu diria mais, não é se preparar para a menopausa. Eu acho que eu faço parte agora desses grupos de mulheres que... Sabe o ageless, igual tu já tá falando, ageless, que é sem idade. Então, são mulheres que vão acima de 50 e se descobrem no auge ainda da sua, sabe, seu desejo sexual, da sua criação. Eu lembro que tinha uma coisa muito interessante com esse meu ex-namorado, que ele falava assim, você tem 50 e poucos anos, você tem a idade da minha mãe. De vez em quando assim, a minha mãezinha. Eu falei, quantos anos? Eu falei, menino, porra, eu sou quase a idade da sua mãe. E eu falei, não, eu quero continuar criando. Então não passa na minha cabeça aposentar, cuidar de neto. Não, porra, eu quero criar muito. E eu falo pra mim que a meta de vida é viver até os 200. Trepando até 100, ela vai pedrada. Porque, cara, eu escolho estar ativa, me divertindo, feliz e criando muito. Então, Adriana, eu acredito que se o meu preparar para a menopausa seria assim, o quanto que eu posso observar meu corpo. E isso, gente, é de qualquer período da sua vida, tá? O quanto que eu posso olhar, porque é a partir dos 20 que as nossas lindas células começam a se reproduzir, sabe, assim, capengando, e a gente começa o próximo envelhecimento. Então, o quanto que eu posso ter uma dieta legal, o quanto que eu posso, sabe? E não é só o que eu me alimento em comida, o que eu me alimento também de pensamentos. Eu dei uma aula anteontem, o quanto que eu falava isso, né? Os pensamentos estão aqui e o corpo está aqui. E é muito incrível, porque a gente não se dá conta de que tem dois seres. O ser que pensa, a mente, e o corpo, que é o recipiente. E o que acontece? Os nossos pensamentos envenenam esse corpo, ou esses pensamentos daqui podem curar esse corpo. E a gente precisa desse corpo equilibrado, saudável, para criar a vida que a gente deseja aqui. Então, Adriana, é desde sempre a gente tendo pensamentos saudáveis, hábitos saudáveis, sabe? Então, assim, abrir mão do autojulgamento, abrir mão da crítica, abrir mão de ser vítima, abrir mão de reclamar, para você construir uma vida incrível. Então, é desde cedo, sabe? Não é esperar pela menopausa. A pergunta sempre é, eu tô feliz... Qualquer idade, se tiver 15 anos, 16 anos, eu tô feliz com a minha vida? E o que eu posso fazer para melhorar mais ainda a minha vida, sabe? É muito legal você falar isso, pra gente não esperar quando eu fizer 40, Não. Eu fico pensando, poxa, se eu tivesse... Óbvio que eu escutava isso, mas eu fico pensando assim, hoje, caramba, se eu tivesse a cabeça, a consciência, o conhecimento que eu tenho com 24 anos, não precisa nem ser 24 anos, eu realmente teria criado muito mais. Quem eu seria? Eu seria, sei lá, a dona do universo. Assim, mas, ok. Entretanto, eu acredito que eu ainda sou um bebê construindo. Eu também. Tava conversando isso com um amigo, né? Falando assim, caramba, eu só tenho 40 anos. Eu era chamada de menina, lembra? Eu tive um namorado. Ela ia perguntar, eu tive um namorado de 90 anos, lembra que você falou algo? E pra esse namorado de 90 anos, ele me chamava de minha menina. Então, pra ele, eu era uma menina.
Pra ele, Adriana, eu era uma menina. Onde você arruma esses bofe? Um de 26, outro de 30, outro de 90. Menina, É no Tinder? Esse eu achei num outro site de relacionamentos, que eu não me lembro agora o nome dele. Mas eu falei assim, eu tinha uma fantasia sexual. Que eu falei, gente, eu sempre... Como seria eu fazer sexo com um homem mais velho, né? Porque eu trabalhava num lugar que tinha um monte de velhinhos, eles iam tão bonitinhos de terno, assim, sabe? Aquele, assim, terno hiper bem cortado, todos empresários, assim, sabe? Cheirosos. Mas na época eu era casada, tinha namorado, mas assim, eles passavam assim, eu olhava, assim, sabe? Tinham uns velhinhos, assim, com a mão assanhada, sabe? Que tentava colocar a mão em você, dar uma passada de mão. E, cara, eu falei assim, cara, como seria agora, né? Eu não tenho mais... Porra, sou eu mesmo, sou eu que pago os meus boletos, não tô nem aí pra ninguém. Como seria eu viver uma fantasia sexual com um homem mais velho? E aí eu comecei a procurar. Aí eu falei, 60 e poucos não é velho, é criança. 70 e poucos também é novo. 75. Aí eu comecei a procurar um velho. E, cara, é difícil achar velho disposto a fazer sexo na internet. Finally, eu achei esse cara que deu a entender que tava querendo brincar com 90 anos. Aí Mas ele tinha 90 anos. Tinha. Mas a foto dele, olha que filho da mãe. A foto dele no site lá era de 10 anos mais jovem, tá? 80. 80. Mas, cara, o cara era inteligente, divertido. Isso é legal, né? E tarado. Ele tomava injeção de testosterona de 1000 ml. Então, o cara tinha um tesão do caramba. Porra, então... Ele tinha prótese? Tinha prótese. Então, imagina, era só levantar a prótese, sentar e brincar. Como pode melhorar Você isso? sabe que eu falo direto, assim, pra interagentes, né? Pra clientes que têm problema grave de ereção e já estão numa idade, né? 60 a mais, enfim. Não querem tomar, são resistentes a tomar injeção. Tem uma injeção que é local. Eu falo, cara, se você tem recurso, bota prótese. Se você tem... Porque é um valor interessante, né? A gente não diz caro nem barato, mas é um valor interessante. Eu sempre falo, se você gosta de transar, tem uma vida sexual ativa, tem recurso, tem grana, coloca prótese. Porque eu acho maravilhosa. Eu acho que, assim, é maravilhosa. Mas, assim, eu sei que não é pra falar de disfunção eréctil aqui. Patrícia, aqui não. Patrícia, foi o Rodrigo a semana passada. Mas, assim, Adriana, não é porque eu já trabalhei. Homens já me procuraram por conta de disfunção eréctil. Sim, e deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque muita gente pergunta, Adriana, como é que você usa o Axis dentro do teu trabalho? Eu uso demais, gente. Desconstruindo, né? Uso demais barras de Axis, uso ferramentas do Axis, que são ferramentas energéticas, dentro do meu tratamento de disfunção erétil. Sim, porque é o seguinte, a disfunção erétil, eu gostei muito do que o Rodrigo falou, porque não é só homens acima de não sei quantos anos, tem jovens. Sim, eu já tratei muito. jovem com disfunção erétil. E o que bloqueia ali, cara? Os seus lindos pensamentos, sabe? Traumas. Já tá na hora de acabar já? Então é assim, ó, Adriana, eu já trabalhei com disfunção erétil desconstruindo o pensamento da pessoa. Então muitas vezes a pessoa acha que, ai meu Deus, não tem a ver com velhice, muitas vezes nem com saúde, mas é uma forma sua de pensar. Eu já tratei um cara que ele tava ficando broxa pra não trair a mulher dele. Ele não queria trair a mulher como o pai dele traiu a mãe dele. Olha que loucura. E foi muito interessante que ele veio pra mim, mas você sabe resolver isso? E foi muito legal quando ele me ligou da casa lotérica. Ele me chamou de bruxa na época. Você é uma bruxa mesmo? Adivinha o que tá acontecendo? Eu tô na casa lotérica e eu acabei de ter uma ereção. Eu falei, como seria ele falar? Eu ganhei na Mega Sena. Não, pra ele era quase uma ganha na Mega Sena. Então, assim, são os pensamentos que causam todas as disfunções na gente. E as doenças também. Então, é muito legal. E que legal que você trabalha com Não, eu uso bastante. E aí, né, continuando essa história da idade, como que é, assim, o prazer... E eu tenho certeza, eu quero muito que várias mulheres assistam esse episódio. Mulheres 50 a mais, assim como você. O prazer nessa idade, assim... Como que é? Assim, você acha que aumentou, diminuiu? Não, mas olha só, bora lá. O hormônio realmente tem a ver, tá? Então, assim, a gente deixa de fabricar um hormônio e o hormônio que vai estimular a nossa libido, tá? Então, realmente você percebe que tem um aumento muito legal da libido quando você começa com hormônio. Tanto é que quando eu tava usando mesmo no início, que eu achei que foi... eu tinha que masturbar 3 vezes pra dar conta. Porque, nossa, você fica louca. Tipo assim, não... E pra ir malhar... Imagina, até malhar... Tô falando sério. Algumas vezes... Aí você só... Aí eu falei, agora eu entendo como é que o homem é.
Agora eu entendo. É o tempo inteiro querendo... Testosterona elevado, então, porra, você tá querendo, você tem que, sabe assim, então, ok. Uhum. E foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a achar que estava exagerado lá atrás. Uhum. E eu fiz um processo para cortar isso em mim, sabia? Eu tava com a libido tão acentuada, que eu falei, cara, eu vou dar um basta nisso. E eu fiz, mesmo tomando, tanto é que eu reduziu, porque eu falei, cara, eu quero produzir, eu quero trabalhar. E se eu ficar pensando em sexo, imagina, eu vou ficar só o dia inteiro só em sexo e Você acabou. sabe que teve uma época da minha vida, assim, que eu era novinha, que eu também só pensava em transar. Só pensava em transar, a gente não conseguia pensar em nada, só queria transar, também, na adolescência transar. também, mas na adolescência, morando no interior, né, de família mineira, eu não podia fazer sexo, que não, eu ia ser chamada de sei lá o quê, de sei lá o quê. Mas eu, imagina, eu masturbava bastante na adolescência, então assim... E assim, é muito legal a gente falar abertamente sobre isso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai assistir esse episódio que também compartilha desse sentimento de querer muito gozar, transar e dar e se masturbar e se acha, cara, eu sou doente, eu não sou normal. Então isso assim, tanto homem quanto mulher. Meninas e meninos. Primeiro é assim, ó, é uma coisa muito louca. Por eu ter descoberto a sexualidade muito cedo, Adriana, as brincadeiras de criança me levaram para um espaço de culpa e trauma, tá? Então, eu posso dizer que eu criei um autoabuso pro meu ser. Então, durante muito tempo, eu usei sexo na minha vida como uma destruição, tá? Eu não usei o sexo de uma forma leve e divertida. Tanto é que eu tive várias questões com orgasmo, prazer, tá? Muito. Eu fui me liberar mesmo para sexo agora, com as ferramentas de Axis. Porque até então eu tinha muita culpa. Como é que você vai brincar? Sexo é pecado, sexo é feio, não sei o quê. Imagina como é que você gosta tanto de brincar e não sei o quê. Como é, né? Então, assim, eu fui travada a vida inteira pra isso, tá? Então, pra mim, isso era muito errado a vida inteira. Aí você, finally, chega agora... na minha idade, né, você fala assim, peraí, como seria não ter nenhuma culpa de nada? É o meu corpo, é prazer, sabe? E mais, o sexo foi usado ao longo da vida, da história da humanidade, como uma trava para expandir as pessoas de serem cada vez mais elas. Tem um livro chamado Sex at Dawn, eu acho que ele tem traduzido para... É o Amanhecer do Sexo, tá? É uma sexóloga e é fantástico como ela mostra. Tinha uma lei nos Estados Unidos, menina, que... pior que eu tenho uma memória péssima. Que permitia que, sabe assim, umas coisas bem traumáticas para impedir o garoto de se masturbar, sabe? Tem umas coisas que você fala assim, horrorosas. Tinham casas que tratavam as pessoas como loucos só por se masturbar. Sim. Tem um filme com Anthony Hopkins, que eu não vou me lembrar o nome, que é o cara do Kellogg's, que ele era irmão do cara do Sucrilhos, e ele tinha uma clínica para acabar com a sua libido, acabar com o tesão, porque isso era errado e feio. E vale a pena depois procurar, porque você fica traumatizada com isso. Então, o sexo foi usado ao longo da história da humanidade como uma ferramenta de limitação e para privar a gente de ser mais feliz. Imagina, foi usado como uma ferramenta, Adriana, de manipulação e controle, tá? Imagina pessoas que fazem sexo e são felizes. Elas são mais suscetíveis a controle do Estado, da religião, do governo? Não. Elas são mais livres, tá? Então, é muito legal quando você começa a aprender que tudo que a gente aprendeu sobre sexo é mentira. É mentira pra, sabe, manipular a gente, proibir a gente ser mais feliz e da gente ser mais empoderado. Porque se eu tenho poder e controle sobre o meu corpo, uau, eu posso fazer o que eu quiser, pensar o que eu quiser. E é muito louco, Patrícia. O que eu vou falar agora vai ser forte. Em pleno 2024, ainda existem questões com sexo. Em pleno 2024. A gente diz que a gente tem uma liberdade sexual, mas é mentira, tá? A gente não tem. Principalmente quando se trata de mulheres que querem gozar, que querem transar, Adriana, e que gostam de dar, e tá tudo bem. Adriana, eu recebo mulheres que até hoje não tiveram orgasmo. Sim. Mulheres que estão na faixa dos seus 60, 65 e não tiveram orgasmo. Mulheres que nunca tiveram prazer na relação sexual. Eu recebi uma mulher que ela era virgem, 50 e poucos anos, virgem. E assim,
ela era não por uma escolha saudável, porque tá tudo bem se você for virgem com 50 e poucos anos, tá? Porque você ainda acha que você, sabe, pra fazer sexo, você quer fazer sexo assim, assado, ou com o seu marido, ou com o seu grande amor. Eu não estou invalidando você que ainda é virgem, ok? A grande questão é quando você é virgem, porque você foi criada, condicionada a se impedir de ter prazer, a se impedir de usar o seu corpo de forma livre. É pra isso que eu tô falando. Então, eu gostaria de convidar você a reavaliar os pontos de vista que você tem. Então, mulheres que participaram das minhas classes, né, e disseram que elas nunca olharam para suas vulvas e não sabe qual a aparência de uma vulva. Falei, como assim você não sabe como é que é a sua vulva? Você não sabe como é que é, sabe, o seu clitóris? Como assim não sabe? Nunca teve coragem de se tocar. Não, eu não me toco. Falei, como assim, bebê? Como seria você se masturbar? Sabe? E foi muito interessante que o ano passado eu tava no médico, quer dizer, online, e aí eu falei pro médico, questão de hormônio, eu falei, nem me masturbar, eu tô me masturbando. Aí o médico virou pra mim, como não? E detalhe, então, pra você que tá em casa, masturbar é um ato, é tipo um remédio pra você, tá? Quando você se masturba, você tem orgasmo, você produz vários hormônios que vão beneficiar o seu coração, rins, juntas e várias outras coisas. Então, masturbar é um ato de saúde, sabe? É pra prevenir doença, não é pouca vergonha, não é pecado. Não, é pra você garantir que você vai continuar, sabe, um ser saudável. A gente podia fazer um movimento a favor da masturbação. Não, tem que fazer movimento a favor da A masturbação. favor da siririca. Deus, poupe-me. Você Né? sabe Olha que loucura. Ó, a minha filha, na pandemia, tomara que ela não assista esse vídeo. A minha filha, na pandemia, teve depressão. E, tadinha, ela ficou bem malzinha. Sabe o que eu falei pra ela? Eu já ia falar o nome dela. Não vou falar o nome dela. Eu falei pra ela assim, lindinha, como seria você se masturbar? Como seria você trazer prazer pra sua vida? Sabe o que eu fiz? Eu comprei um vibrador pra ela. Eu falei esses dias que eu ia comprar um vibrador pra minha mãe. Eu comprei um vibrador, dei um vibrador pra ela, sabe? Eu até mandei mensagem pra Érica. então E é verdade esse bilhete. Eu mandei mensagem pra Érica. 16 anos. Que é dona... eu comprei um vibrador pra ela com 16 anos, pra ela poder ter mais, sabe, alegria na vida dela, começar a ter prazer, já que ela estava num estado de, sabe, o mundo tá morrendo, todo mundo morrendo. E, sabe, assim, peraí. E depressão. Falei, não, peraí, bora começar, sabe, a ter mais alegria. É você poder brincar com você. Adriana, olha que coisa fantástica você poder brincar com você. Então, caso você não se masturbe, eu lhe convido. Como seria você ter um encontro com você? Sabe assim, compra velas, óleo, sabe assim, perfume, sabe? Faça um banho assim maravilhoso e vá se masturbar, sabe? É um programa de resgate do auto-amor, sabe? Da autovalorização. Cara, é fantástico. Todas as mulheres deviam fazer isso, Adriana. Todo mundo devia fazer isso. Verdade, eu super concordo. Bom, a gente tem um quadro aqui que se chama Bola Dentro, Bola Fora. Bola fora é quando a pessoa não faz gol, é isso? Bola é quando dentro... o goleiro foi lá e a bola fora, então, tipo assim, não é legal. Bola fora, então, não é legal. Bola dentro ou bola fora, de acordo com o seu interessante ponto de vista. Pois é, né? Porque bola dentro é o quê? Fez gol, é uma coisa legal, então. Fala. Vamos lá. Assim... Né? Não me leve a mal. Quem fez tudo isso não foi eu, foi o Diego. Adoro, ela tá tirando dela da reta, mas ela tá lendo. Quem ela é apresentadora, não, gente. Isso é culpa da produção. Gente, vamos ver o que eles estão aprontando pra mim. Bom, vamos lá. Sexo grupal. Suruba, a famosa suruba, bacanal. É bola dentro ou bola fora? Posso falar uma coisa? Eu ainda não participei de um Já fez sexo suruba? grupal. Não, nunca fiz essa suruba. Então, se por acaso você tiver uma suruba legal... Me convida! Legal, me convida! Então é assim, ó. Eu não participei. Ou participei. Ai, meu Deus. Como é que eu acabei de lembrar de uma suruba? Acabei de... Não, mas não era uma suruba. Assim. Era o que? Um sexo grupal, era familiar. Adriana, para com Era familiar. Meus filhos vão falar, mãe, você traumatiza, gente. Não, você nada fala, familiar. Não, a Adriana é maluca, não, a Patrícia nada é maluca. Familiar. Eu me lembrei assim, porque sexo grupal na minha cabeça é com mais de 10 pessoas. O que é sexo grupal? Não, olha só. Primeiro... Porque um casal troca... Não, acho que é mais... tá bom, três eu ou não mais. preciso falar Porque mais se nada. tiver 3, é menagem. Menagem é só quando é um homem e 2 mulheres. 3, não importa, né? qualquer. Tá, ok. Adoro. Mais de 3 é grupal. Não, mas tudo bem, então. É bola dentro ou bola fora? É bola dentro ou bola fora. Mas olha só, de novo, eu sempre vou fazer uma pergunta. Tá leve, é divertido? Sempre, Adriana, é leve e divertido. Nunca tem, bola dentro, bola fora. Não, depende.
Depende, eu tô afim. Imagina se eu conheci um casal lindo, maravilhoso, o cara é fantástico, a mulher é fantástica, sabe? Os dois são inteligentes, divertidos, conscientes e abrem um espaço de algo assim, uau! Eu não teria nenhum ponto de vista. Você sabe que eu atendo, vou abrir aqui uma caso de consultório. Atendo algumas pessoas, homens, né? A maioria dos meus clientes são homens que abrem para ir para swing. E, na verdade, o cara, quando ele abre essa situação, ele quer, na verdade, comer várias mulheres. Sendo que ele não tá preparado quando a mulher curte transar com vários homens. Ele não está preparado com isso. E aí vira um problema. Então, eu sempre acho assim, eu compartilho totalmente do que é leve e o que não é leve. Eu compartilho com o que você falou. Não existe certo nem errado, existe adequação. Assim como eu já vi casos de casais de 20 e 30 anos que, quando entraram para esse mundo liberal, reavivou o casamento. Assim como eu já vi também casos que acabaram se separando. Adriana, eu quero só pontuar com vocês, gente, algo que a gente fala muito no Axis, é assim, ó, sexo com consciência. Então, eu não vou sair comendo todo mundo só porque eu tenho um pau. Ou eu não vou sair dando pra todo mundo que eu tenho uma vagina. Não. Sempre a gente vai fazer uma pergunta. Vai ser contribuição? O meu corpo tá afim de fazer sexo com aquela pessoa? Tem uma coisa muito legal que a gente fala no Axis, tem um ser infinito, tem um corpo. E algumas vezes o seu corpo não está afim de dar pra aquela pessoa, comer aquela pessoa. Uhum. Cara, é muito legal isso. Eu já vi vários homens que broxaram pra sair com uma mulher, e aí eu perguntava pra pessoa assim, vem cá, o seu corpo tava afim de comer aquela mulher? A pessoa, como assim? Eu falei, seu corpo não tava afim de comer a mulher. E muitas vezes o homem tá na obrigação de comer a mulher, porque eles têm um pau. Então, se eu tenho um pau, eu saio com a mulher, é minha obrigação comer a mulher. E não é, bebê. Não é. Eu dei uma vez um curso pra 6 homens, foi muito fantástico, não tinha mulher nenhuma. E um deles havia quebrado o pé pra não ter que comer a mulher. Ele não aguentava. Toda vez que a mulher saía, ele tinha que comer a mulher. Ele falou, eu não aguento mais. A gente vai tomar um café, eu tenho que comer ela. A gente vai tomar um chopp. Agora eu quebrei o pé, agora quero ver também. Eu não vou mais comer. Agora eu tô com o pé quebrado, eu tenho uma desculpa. E foi muito divertido isso, Adriana. Então, assim, a gente sempre vai falar que, sabe, o sexo consciência é... O meu corpo tá disposto a fazer isso? Vai ser leve, vai ser divertido? A gente faz a pergunta e como é que a gente encontra essa resposta, sabe? Você, quando faz a pergunta se é leve pra você, você vê como é que fica. Se contraiu, se ficou pesado, ficou esquisito. Ou, peraí, não, é leve, é divertido. Então, assim, a princípio, não é? A gente não faz nada que seja pesado, que não seja divertido. Sabe, se eu fizer sexo com esse casal aqui, vai ser divertido, vai ser leve, vai trazer alguma coisa pra mim, eles vão ficar gratos da minha contribuição como ser? Uhum. Percebe? A gente sai do espaço da putaria, de não sei o quê. É consciência mesmo. Eu vou fazer sexo com mais alguém. Vai ser contribuição para aquela pessoa fazer sexo comigo? Tinha uma garotinha que queria porque queria fazer sexo comigo. Queria porque queria fazer sexo comigo. Menina linda. Eu falei, menina linda. Linda, linda, linda. E eu fui fazer pergunta, né? É contribuição para essa menina? Não era. Não é, é uma coisa muito legal que eu aprendi com o fundador do Axis, tá? Não é só quando é contribuição para mim. É muito legal isso, sabe? Eu vou perguntar, é contribuição para outra pessoa eu fazer sexo com essa pessoa? Porque talvez não seja contribuição para essa pessoa. Uhum. E é muito legal quando você tá presente e consciente, sabe? A coisa fica leve, você não entra nos buracos. Então é assim, ó, o quanto que o sexo pode ser consciente na sua vida. Se você realmente estiver presente naquele momento ali e não ser somente guiado, sabe? Pelo pau, pela vagina ou pelo rabo, sabe? Peraí, eu vou fazer pergunta aqui. Verdade? Nós não temos obrigação nenhuma, Adriana. E nem somos animais loucos, insanos, sabe? Que, meu Deus, não, eu sou controlada pela minha vagina, eu sou controlada pelo meu pau. Não, ninguém é controlado pelo pau nem pela vagina, sabe? Peraí. Não, é muito legal isso. Duas coisas, assim, importantes. De falar sobre essa obrigatoriedade que os homens têm de fazer sexo. Saiu, ele tem... Não, e não é só fazer sexo. Ele tem que fazer sexo e performar. E o pau ficar duro. E o pau ser grande, grosso e super duro. E por isso que muitos jovens estão tomando remédio, né? Sim. Direto. E ainda fazer a mulher gozar. Então, é uma pressão sobre o homem que, apesar de falarmos que a gente vive numa sociedade machista, ninguém tá olhando. E eu falo isso porque eu atendo homens e eu vejo o quanto que isso é, assim... Eu vou dar um recado, então, pras mulheres. Bebê, desculpe que eu vou falar, mas gozar é seu. É muito mais da mulher. É você, não é o homem. Adriana, quando eu descobri isso... Quando eu descobri que a responsabilidade do orgasmo era sou eu sou responsável. Cara, o meu mundo mudou.
Se eu tinha questões, sei lá, anatômicas, mentais, whatever, não importa. Se eu demorava muito pra gozar, e aí, porra, o cara já enfiou o dedo, já enfiou o pé, já enfiou Tá o com a língua cotovelo. já tá cansado. Já enfiou tudo, já contou quanta história, não sei o quê. Porque, assim, pra mim, pro meu ser, o orgasmo é uma coisa bem assim, tem que ter uma história. Então, uma coisa assim, são várias... É tridimensional, sabe? Assim, tem que ter uma história, porque eu gozo pela minha linda mente aqui. O meu orgasmo é o quanto que eu fico estimulada em função das histórias e tudo mais. Então, quando eu descobri que a obrigatoriedade do orgasmo não era do outro, era minha, minha filha, ó, Tudo mudou, né? tudo mudou. Sou eu que garanto o meu orgasmo. Peraí. Tá. Tudo bem. Eu vou gozar aqui agora. E mais, se o cara goza antes, tá bom, com licença, agora sou eu. E se ele não estiver disposto, ou ele tá cansado, virou pro lado, com licença que eu vou brigar sozinha. Então. E detalhe, eu vou me masturbo, uso os meus vibradores todos, sabe? E bora pra brincar. E isso é uma coisa muito engraçada também, que as mulheres muitas vezes têm vergonha. Eu tenho vergonha de usar meu vibrador na cama. Querida, hello, quando você conseguir falar pro seu lindo namorado que o vibrador vai ser o melhor amigo dele, que vai tirar um peso das costas dele, a obrigação de fazer você gozar, o mundo muda. Verdade. Muda completamente. Muda. Bom, vamos lá. Beber leitinho direto da fonte. Bola dentro ou bola fora? Você tá falando com uma pessoa bem interessante. Pra você, é assim, gente, desde cedo eu tenho uma... Como é que eu vou dizer assim? Pra mim, esperma é uma iguaria, tá? Tipo, deveria ser vendido. É isso! Eu queria vender. Eu já pensei, e se eu vendesse esperma no mercado, hein? A gente fizesse uma fábrica, sabe? Pra poder tirar as bactérias, aquelas coisas mais e outras coisinhas esquisitas. Então, pra mim, esperma é iguaria mesmo. Tô falando sério. Eu não tenho nenhum ponto de vista. Pra mim, não é um sabor esquisito, não é um sabor... É uma iguaria. Eu acho uma coisa, assim, que eu fico abismada. Quando tem mulher que fala, eu tenho nojo. Eu falo, gente, como é que a pessoa tem nojo? Cara... Ostra, é igual. Uma vez eu falei pro meu namorado, eu sempre falo aos namorados, se você fosse masturba numa xícarazinha, coloca na geladeira, guarda pra mim, sabe? Depois a gente coloca limão, pimenta do reino, sal, é uma maravilha. Dá uma temperadinha. Sim, então é iguaria, Adriana. Tá. Pra mim, esperma é iguaria. Beleza. Bom, vamos lá. Sair com homens de aplicativo. Essa eu já sei a resposta. Sair com homens de aplicativo. Bola dentro ou bola fora? Gente, eu não tô entendendo essas bolas de vocês, sabia? Sair com homem de aplicativo. Qual a questão de sair com homem aplicativo? Você sabe que quando eu era solteira, eu era a rainha do Tinder. Eu agradeço, eu juro. Eu agradeço a Deus, a pessoa que inventou o Tinder. Mas porque... assim, o que é sair com... O que você tá querendo dizer é o seguinte, dá pra alguém do Tinder, é isso que você quer dizer? Porque sair, eu posso sair pra tomar um café, qual o problema? Não. Só dá. Só chegar lá. O que você tá querendo dizer assim, dá pra alguém do Tinder, dá pra alguém do aplicativo. Mas qual chegar o problema? lá e dar umazinha. Não, nenhum problema. Na verdade, como seria dizer isso pros homens? Homens, se a gente entra ali, você não precisa querer ficar 3 semanas cozinhando a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu filho, eu só queria fazer sexo com você. Não precisa me pagar um café, não precisa me dar boa noite, nem bom dia. Porra, tem hora que você fala assim, olha, bebê, foi. Mas você sabe que os homens não estão preparados para mulheres assim, que só querem dar? Assim como tem um monte de homem que só quer comer, tem um monte de homem, de mulher que só quer dar. Adriana, mas olha só, vamos lá. Também, gente, é assim, há momentos e momentos. Então, é assim, se eu tô hoje, acordei disposta, que legal, hoje o dia sol, céu tá azul, o sol tá brilhando, uau, já tem um tempo que eu não faço sexo, como seria fazer sexo hoje, né? Então, o que você faz? Caramba, tem um Tinder, vai que tem alguém disponível, legal, simpático lá, né? Então, você fala, que legal, olha, de repente eu posso chamar essa pessoa aqui. Oi, bora sair, bora fazer sexo, bora sei lá o quê. Sabe assim, as pessoas colocam muito peso no sexo, sabe? Uma coisa, não, pra mim, ok, é assim, ok. Bora fazer, topa fazer sexo? Maravilha. Então, eu não tenho nenhum ponto de vista. É assim, e detalhe, é só fazer sexo. Eu não preciso me apaixonar por você, nem você precisa se apaixonar por mim. E não tem nada, sabe assim, a gente, meu Deus, o sexo é isso e aquilo. Não, o sexo realmente... Com o Tantra eu descobri isso, tá? Que o sexo é fantástico, o sexo foi endemonizado. Não, tudo bem, isso é um assunto para um outro podcast. Mas assim, eu posso fazer sexo, Adriana, de um espaço onde vai ser uma diversão, e uma brincadeira. E eu não tenho que invalidar outra pessoa, ou eu me colocar num espaço de vadia, vagabunda, puta, e nem colocar o cara no espaço de galinha. Sabe assim, o que a gente aprendeu no Tantra, não é? É assim, tem um deus aqui e um outro deus ali. Então, a Shakti aqui
e tem O Shiva. o Shiva ali. Então, quando eu descobri isso, que a Shakti aqui tá saudando o Shiva, eu falei, caramba, no sexo eu posso saudar e reverenciar o Deus que habita no homem. E isso mudou a minha forma, sabe? Assim, então, eu não tenho que levar para esse espaço de sexo é feio, sexo é endemonizado. Tudo bem, Adriana, tem pessoas que fazem sexo de um espaço onde o sexo é pecado, feio, horroroso. Mas eu não escolho fazer por aí, tá? Não escolho. Ela ainda é tântrica, tá, gente? Dá licença. Pois é, eu já fiz vários workshops e cursos de tantra. É muito legal, realmente muda a vida. Axis, Tantra, ó, um monte de coisa legal que a gente tá falando aqui. Bom, essa coisa do Diego, tá? Vamos ver qual é agora. Lamber um CU sem estar limpinho, bola dentro ou bola fora? Ô, Adriana. Tipo, com aquele cheiro natural mesmo. É assim, ó. Eu sempre vou responder. Eu nunca vou dizer bola dentro ou bola fora, né? Então é assim, ó. Outra coisa, meninas. Se vocês saem com o homem não está limpinho, o que você faz? Leva o homem pro chuveirinho. Dá Adriana, um banho. Eu dou um banho no cara. Adriana, eu já dei banho várias vezes. Querido, bora lá lavar? Bora lavar tudo. Bora brincar e lavar o parquinho. Teve um italiano lindo. Ainda bem que ele não fala português, talvez ele nem assistisse. E o menino, coitado, meia-noite, eu falei, meu lindo, você tomou banho hoje? Ele falou de manhã cedo. Eu falei, eu acho que já venceu, né? Bora lá tomar banho de novo. E, Adriana, lavei todo. Eu namorei um alemão que não tomava banho, não. Adriana, eu lavei todo o parquinho. Porque, assim, gente, pra mim, assim, ó, o corpo é um parquinho todo. Então, eu não tenho nenhum ponto de vista sobre nenhuma parte do corpo, tá? Realmente, eu não tenho nenhum ponto de vista sobre nenhuma parte do corpo. Tá? E é brincar. Tanto é que não faço isso nem aquilo. Tanto é que eu fico chocada quando eu falo, pelo amor de Deus, você nunca fez isso com seu marido. A pessoa, não. Eu falei, meu Deus, faça. Eu falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, você nunca fez isso com o pai? Ela, eu não. Eu falei, mãe, faz, mãe. Homem ama isso, mãe. Eu falo essas coisas com a minha mãe também. Aí eu falei, mãe, você tem que dar uma dedada no pai, mãe. Aí na época, assim, seu pai vai morrer querendo isso, porque eu não vou dar. Mas assim, eu não tenho nenhum ponto de vista. Eu só vou levar a pessoa para tomar banho. Continuando aí nesse assunto, né, de CU, fazer sexo anal direto, tipo, todo dia, bola dentro ou bola fora? Ué, se você tá afim, qual é a questão? Se você não tem nenhum ponto de vista, também qual é a questão? Normal, tranquilo. Ou o viado não faz? Não é? Viado não dá o rabo todo santo dia? Pô, qual a questão? Dá? Ou não dá? Ou não come? Sei. Ou seis. Bom, a gente tá... Em quanto tempo? Como é que tá o tempo? 1 hora? Bom, a gente já vai finalizando por aqui. Ué, acabou as perguntas? Tá, já acabou as perguntas, bola dentro, Patrícia, bola fora. você é mais... Como é que fala, hein? Escandalosa do que as perguntas. Então, eu sempre digo assim, né, pra finalizar o programa, eu sempre peço pra deixar um conselho. Se você pudesse dar um único conselho, assim, pras pessoas, seja na questão de expansão de consciência, sexualidade, de vida, de mãe, de mulher, o que você falaria? Honre você. Sabe? Honrar você mesmo. É assim, ó. O que você gosta de fazer? O que lhe apraz? Como seria não fazer alguma coisa por obrigação para alguém? Sabe? Como seria não fazer algo só para se sentir amado, se sentir aceito? Sabe? Durante muito tempo da minha vida, Adriana, eu fazia coisas esperando o amor de alguém, ou esperando a validação de alguém, esperando que alguém me aceitasse. E eu descobri agora que não é assim. É assim, ó. Sou eu escolhendo por mim, sou eu me fazendo feliz, sabe? Sou eu fazendo as coisas que eu falo, peraí, isso é leve pra mim, dá pra eu fazer. Então, como seria você se honrar, sabe? Se honrar pra tudo. Se honrar na profissão, se honrar na família, no relacionamento, se honrar com você mesmo. É isso. Ai, obrigada. Nossa, eu fiquei até emocionada. Gente, a gente fica por aqui. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Aqui a gente entregou ouro. Quer falar alguma coisa? Deixa eu dar um recado. Lógico que eu quero. Diga. Hello! Se você não ficou tão escandalizado comigo, tipo assim, meu Deus, que mulher é essa? Eu convido você a me seguir no Instagram, Patrícia Gonçalves, _access. Escolho você, convido você a transformar a sua vida. Os meus programas são fantásticos, altamente transformadores. Tem programa de 21 dias, tem mentoria, tem fundamento, nossa, tem o que você quiser, ok? E cabe no seu bolso. É só você escolher mudar de vida. Eu tô aqui.
Isso. E eu assino embaixo, hein? Porque eu já fiz curso com ela, fiz fundamento com ela e foi, ó, virada de chave. Maravilha. Gente, beijo. Aguardo vocês no próximo episódio.